Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um Pix Notícias. Veja os destaques dessa edição. Número de abstenções em consultas médicas em Garopaba preocupa. Mais da metade dos agendamentos não teve o comparecimento dos pacientes. Após o resultado do segundo turno, várias manifestações e paralisação são registradas por todo o país. Manifestantes vestidos de verde e amarelo contestam o resultado do pleito. Mapeamento de startup é realizado em Garopaba. Levantamento tem por objetivo a nova política pública de incentivo ao empreendedorismo e inovação na cidade. Um paraíso de sabores. Assim é a Flus House, em São Martinho, um pequeno município turístico no sul de Santa Catarina. E o Nativinho foi até lá conferir as delícias da gastronomia alemã. Tem a previsão do tempo para os próximos dias e o comentário político do jornalista Tiago Pereira após o segundo turno. E ainda, garopabense lança livro de superação. A autora ensina a lidar com desafios por meio da resiliência. E aí eu comecei a perceber que as pessoas jogam um balde de água no nosso sonho. Eu olhei para eles e falei, não, é lá que eu quero estar. Por que eu tenho que começar pequeno? Às vezes as pessoas têm essa ideia que tem que começar pequeno. Se meu sonho era estar no palco grande, por que eu tenho que começar por lá? Não por baixo, mas em um que eu não queria. Essas e outras notícias a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. O município de Garopaba vem apresentando um número bem negativo na área da saúde. É o número de abstenções em consultas médicas. 50% das pessoas que fazem a marcação não têm comparecido nas datas agendadas. Um velho problema da saúde pública brasileira se repete em Garopaba: a falta nas consultas médicas. No município, os agendamentos que não foram realizados pela ausência do paciente já ultrapassa dos 50%. Este número alto prejudica na qualidade da entrega desse serviço. A gente contratou mais médicos profissionais para dar conta da demanda, mas infelizmente a população está marcando consulta e não está indo. Hoje estamos aí chegando a quase 50% de abstenção, de falta de pessoas que não compareceram às suas consultas. Então, além dela não ir, ela tira a vaga de outra pessoa, né, que poderia ser atendido, que tem um problema mais grave, talvez, né? Então, isso nos preocupa muito com esse número grande de faltantes aí de consulta aí nas unidades de saúde. Não são todos os casos em que os pacientes são relembrados das consultas. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, postos que têm maior demanda, é mais difícil de fazer esse serviço de ligar para todos os interessados. Cabe a cada um lembrar o dia que foi agendado. Postos do Centro, Ferraz e Campo Duna são os que mais têm faltas registradas. Semana passada, carro de som na rua, tem botado avisos nas unidades de saúde, né? Porque à medida que você vai faltando também a sua consulta na unidade de saúde, o que acontece? Muitos procuram o pronto atendimento, onde também sobrecarrega aqui os profissionais aqui do pronto atendimento, né? Está sempre lotado aqui o nosso pronto atendimento. Então, dificulta aqui também. As pessoas vão lá, marcam sua consulta e não aparecem. Às vezes vão lá remarcar, não aparece novamente. E o município, como eu disse, não pode punir. Então, em uma ação junto com o Ministério Público, né, talvez penalizar aí, quem faltou, daí só pode remarcar daqui 60 dias ou 90 dias, né? Que não seja um caso, a pessoa não esteja passando mal, é claro, né? E tem que atender, né? Mas que possa punir para que a pessoa também não fique aí tirando a vaga de quem precisa, né? E fazendo uma fila de espera se tornar cada vez maior. Uma das alternativas adotadas tem sido trazer esses serviços para mais próximo das comunidades. O objetivo é descentralizar totalmente as marcações de consulta no município. Para isso, os profissionais estão sendo preparados em todos os postos de Garopaba, com exceção da Encantada, por ainda não ter um espaço adequado.
Por essa razão, as marcações deverão ser feitas na Areias de Palhocinha. Outra realização para diminuir esse problema é a implantação do programa Saúde do Trabalhador, que amplia o horário de atendimento no bairro Encantada, nas terças e quintas-feiras. Assim, os cidadãos que trabalham em horário comercial podem realizar as consultas na Unidade Básica de Saúde da comunidade entre as 5h30 e 8h30 da noite. No Campo Duna a gente botou lá o Saúde na Hora, né, que é pessoas que não podem durante o dia ir até as 9 da noite em atendimento. Vamos agora contratar um médico também para abrir o Saúde na Hora aqui no posto de saúde do centro. Na unidade da Encantada também a gente vai fazer 2 dias por semana, das 5 às 8, horário estendido, para que as pessoas que não possam ir durante o dia também possam ir esse horário e diminuir a fila, né? Aquelas que marcaram lá para dezembro ser chamado já antecipadamente aí para não deixar muito tempo na espera de uma fila, onde possa ter um problema, às vezes a pessoa pode ter um problema grave e se agravar cada vez mais, né? Outra mudança que está na fase de instalação é a interligação dos sistemas de agendamentos laboratoriais com as clínicas. A previsão é que até o fim deste ano já esteja em pleno funcionamento. O médico pediu para você fazer uns exames laboratoriais. Você vai ali no laboratório, faz o seu exame e não vai precisar você vir pegar o resultado ali. O médico vai ver lá no sistema lá da unidade. Então a pessoa não vai precisar mais vir ali retirar o resultado. Pelo sistema interligado do RANG com o do laboratório, o médico já vai ter acesso lá na unidade, onde também a pessoa não precisará mais ir buscar o seu exame, né? Economizar papel e viagem também. Então isso aí também a gente está em fase de elaboração, já estamos implantando entre o sistema nosso, né, que é do RANG, com os do laboratório. Em ocasiões nas quais o paciente já sabe que não vai conseguir comparecer, é importante que avise a unidade de atendimento para que seja feito o remanejamento de outra pessoa interessada no atendimento. Hoje já sabe que não vai poder comparecer, então ligue lá na sua unidade, né, avise, infelizmente eu não vou poder ir, onde vai dar tempo de a enfermeira ou a recepcionista ligar para uma outra pessoa, né, substituí-la e preencher essa vaga lá, para não deixar esse horário vago lá e perder, né? O médico às vezes fica lá sem atender ninguém e fica uma pessoa na fila esperando, né? Então a gente vai diminuindo. Então a gente pede encarecidamente para a população que avise. Não pode ir, ao menos avise a sua unidade de saúde, né? Para a gente poder chamar o próximo da fila, poder estar colaborando aí com o próximo também. E os brasileiros elegeram neste segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do país nos próximos 4 anos. Em Santa Catarina, Jorginho Melo será o próximo governador. E no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite voltará ao Piratini. Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente do Brasil e Jorginho Melo eleito governador de Santa Catarina. Esse foi o resultado do segundo turno das eleições, realizado em todo o país neste domingo, 30 de outubro. Lula do PT foi eleito com mais de 60.300.000 votos, o equivalente a 50,9% do total. Jair Bolsonaro, do PL, recebeu quase 58.200.000 votos, 49,1% do total. Na votação para presidente, novamente Santa Catarina deu mais votos para Bolsonaro. 69% dos catarinenses votaram no atual presidente, contra 30% que votaram em Lula. Ainda assim, a quantidade de votos não foi suficiente para mudar o resultado nacional. Já na eleição para governador, Jorginho Melo, do PL, foi eleito com quase 3 milhões de votos, 70% do total. Décio Lima, do PT, conquistou 1.237.000 votos, o equivalente a 29% do total. Ainda na noite de domingo, Jorginho Melo esteve no Tribunal Regional Eleitoral, onde falou sobre a eleição. Agora vou indicar as pessoas que vão fazer a transição junto ao governo de Santa Catarina, de forma muito respeitosa, né? Da minha parte vai ser assim, eu tenho certeza que da parte do governador também. Eu vou indicar depois da manhã, ele já fez um decreto
uma portaria, um decreto, colocando nomes, secretário da Fazenda e mais algum. Eu vou fazer também, não muitas pessoas, para ir tratar do governo. Dados a gente já tem. Claro que a gente já estava colhendo dados, mas vamos fazer de forma oficial para fazer a transição sem nenhum sobressalto. Jorginho também falou sobre quais devem ser as prioridades do futuro governo. Primeiro é o mutirão da saúde, né? Isso está mais claro, né? Junto com os hospitais filantrópicos, com os hospitais regionais, nós vamos fazer um mutirão pagando um plus mais do que o SUS paga. Por exemplo, uma catarata paga R$400. Vamos combinar com os médicos para pagar mais 400 e eles poderem fazer no sábado de manhã, no sábado de tarde, no domingo de manhã, para limpar isso, para aliviar a dor das pessoas. Acho que o Estado tem que ser propositivo, estar ao lado de quem precisa do braço forte do Estado. Para que a imprensa pudesse acompanhar a apuração das eleições, o TRE catarinense montou uma estrutura especial na sede da entidade no centro de Florianópolis. Desde as 5 horas da tarde, os percentuais dos votos para presidente e governador podiam ser acompanhados ao vivo em vários telões. Um desses telões mostrava o resultado das eleições suplementares de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, onde Juliana Maciel, do PSDB, foi eleita prefeita com 38,37% dos votos e vai substituir o atual prefeito e vice que foram afastados por problemas com a justiça. Ao longo do dia, em Santa Catarina, mais de 4,5 milhões de eleitores compareceram às urnas em todos os 295 municípios catarinenses. Muito tranquila, nós já estamos até o último boletim das 16 horas, apenas 20 ocorrências, ocorrências relacionadas à boca de urna, transporte de irregular de eleitor, propaganda irregular, então ocorrências simples que foram resolvidas no local através do termo circunstanciado, que revela a tranquilidade que foi. Para o segundo turno das eleições, a Justiça Eleitoral preparou mais de 3.500 locais de votação, com cerca de 16.600 urnas. As eleições foram consideradas tranquilas pelas entidades que participaram da organização do pleito. Foi tranquila, não tivemos muito sérios incidentes, tivemos aqueles típicos de eleição, né? Compra de votos, boca de urna e também extremamente e devidamente apuradas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, imediatamente. Tudo ocorrendo dentro da normalidade, à exceção de uma sessão eleitoral onde foi convertida em voto em cédula de papel, no município de Salete, mas o resultado foi a contento porque conseguimos recuperar as informações que tinham naquela urna até então, compor com os da cédula e emitir o resultado daquela sessão. Eduardo Leite, no PSDB no Rio Grande do Sul, foi eleito com 57,12% dos votos. Com esse resultado, os gaúchos o elegeram para o segundo mandato consecutivo. Leite, que já havia ocupado o cargo de governador em março deste ano, renunciou ao cargo para disputar a presidência, mas foi derrotado nas prévias do partido. Esta semana ficou marcada por movimentos feitos por brasileiros em todo o país. Eles protestam contra o resultado das eleições para presidente da República. Algumas rodovias foram fechadas. Muitas pessoas foram às ruas vestindo verde e amarelo, solicitando intervenção federal. Em Santa Catarina, vários manifestos foram registrados em frente aos quartéis do estado. Os movimentos feitos pelos manifestantes iniciaram poucas horas após a divulgação dos resultados das eleições 2022, em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. Os manifestos foram realizados em diversas cidades do país por caminhoneiros e eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro. Só em Santa Catarina foram registrados 47 pontos de bloqueio nas rodovias. Nos primeiros dias ninguém passava, com exceção de veículos da saúde. No decorrer da semana, apenas caminhões eram impedidos de seguir viagem. Para fechar as vias, foram utilizados pneus, terra e madeiras. Os manifestantes estavam descontentes com o processo eleitoral. No início da semana, autoridades do governo estadual se reuniram na sede da Defesa Civil para apresentar as medidas que seriam tomadas. Nós já estamos agindo, né? Desde a madrugada, quando saiu a decisão judicial, nós já pela manhã orientamos todos os nossos policiais rodoviários para que se façam presentes nas barreiras de posse do documento, da ordem, no sentido de sensibilizar os manifestantes, de liberar os pontos. Então, esse trabalho está sendo feito desde a manhã.
dentro da doutrina do uso progressivo da força. A primeira etapa é a negociação extrema, né, conversar até o último momento para evitar o uso da força, visto que nesse movimento, diferentemente de 2018, há crianças, mulheres, idosos, então a gente precisa ter esse cuidado, né, para evitar o uso da força. Nós temos 3 eixos que nos preocupam na área da saúde. Uma delas envolvendo pacientes. Nós temos cirurgias sendo canceladas, hemofílicos que não chegam para o seu tratamento, porque são situações extremamente graves. Nós temos eixos de logística, nós temos alimentos, medicações e insumos que precisam chegar. Lembrando a todos que vai muito além do que ambulâncias, os veículos da saúde. Nós temos toda uma rede que é diária de abastecimento. E um terceiro eixo que nos preocupa bastante, que é a chegada dos profissionais aos postos de trabalho. Então nós temos enfermeiros, nós temos médicos que não estão conseguindo acessar tanto aos postos de saúde quanto aos hospitais. São todas das áreas de segurança, Ministério Público Estadual, Federal, para que a gente possa cumprir a decisão judicial o mais rápido possível, mobilizando, né, no caso do Ministério Público de Santa Catarina, toda a estrutura dos seus promotores no Estado e colocando à disposição, já um anúncio pelo Dr. Comim, nosso Procurador-Geral de Justiça, a estrutura do GAECO, de todo o Estado regional, para que possa proceder à investigação e à identificação dos infratores. O TSE determinou que as vias fossem desbloqueadas totalmente. O descumprimento do pedido resultaria na aplicação de multa. Em 3 dias, foram aplicadas quase 2.000 punições, o que resultou no montante de 18 milhões de reais em aplicações de multas. Também estamos identificando, cumprindo ordem judicial, veículos automotores que estão envolvidos para a aplicação no Código de Trânsito de multas de trânsito e também, né, a multa judicial, que é R$10.000 para pessoas envolvidas na manifestação uma vez identificadas, e também veículos, né, caminhões, R$100.000, que é a determinação do TSE para a aplicação dessas multas. Então, na parte de cumprimento, estamos fazendo dessa forma, né, no sentido do convencimento diante da consequência desse movimento para a sociedade catarinense. Então, isso já começa a ter algum efeito, né, as pessoas já estão se sensibilizando. E a gente espera que ao longo do dia, por adesão voluntária e diante dessa negociação, a gente consiga, de fato, cumprir a ordem sem o uso da força, que a gente pretende. Em último caso, faremos se for necessário. O presidente se pronunciou a respeito da derrota nas urnas na terça-feira. Além de agradecer os milhões de votos, o chefe do executivo destacou as manifestações, mas não solicitou a paralisação dos protestos. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A BR-101 teve vários pontos de bloqueio. Imbituba, Laguna, Tubarão, Palhoça e até Garopaba, no quilômetro 265, foram algumas das cidades que tiveram as manifestações na rodovia federal. O último ponto a ser desbloqueado em Santa Catarina foi na quinta-feira. No feriado de Corpus Christi, manifestações ocorreram em todo o Brasil, na frente dos quartéis militares, com solicitação por intervenção federal. Novas políticas públicas de incentivo ao empreendedor querem ser desenvolvidas pela Prefeitura de Garopaba. E é por meio do cadastramento das startups da cidade que esse processo será realizado. Um mapeamento das startups de Garopaba está sendo realizado pela Prefeitura do município. O cadastramento está sendo feito pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia do Programa Garopaba em Ação, que irá criar uma base de dados. As informações obtidas servirão para novas políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo e à inovação na cidade. Em suma, a startup ela vem para resolver um problema, não necessariamente de característica social. O desafio é identificar uma dor, propor uma solução e a solução se converter em um produto com escalabilidade. Essa é a tese de uma startup. O que diferencia de uma para outra é o seu potencial inovador, é o seu impacto no mercado, o quão diferente ela é e do setor que ela aplica. Então, difere de área, indifere de local, por isso que qualquer local pode ter uma startup. O que facilita de um local ao outro é o terreno ser propício. É você ter inspirações, é você ter cases, é você ter transparência, não ter burocracia.
coisas que facilitem a criação e a consolidação de uma startup. Muitas começam e terminam rapidamente por falta de apoio, por falta de conhecimento. Isso é um problema muito comum que tem hoje em dia, né? Todo mundo quer ter startup, só que manter ela é muito difícil. A gente focou muito em fazer algo que fosse muito certeiro cientificamente. Então investimos muito tempo em análise de mercado, identificação de terreno. Esse projeto ele vai ser lançado agora, mas ele começou uns 6 meses atrás. A gente foi atrás de cases, fomos ao governo do estado, conversamos com toda a rede catarinense de inovação, conversamos com a CAT, com todo mundo para saber o que está acontecendo e como a gente poderia adaptar a realidade de Garopaba. Porque aqui tem uma característica muito específica. Somos uma cidade turística, com características sustentáveis, de pequeno porte, mas com potencial de crescimento enorme. Então queremos acertar na temática para, por exemplo, não investir aqui na indústria poluente. Não adianta eu incentivar você a investir na indústria poluente se a gente não quer indústria poluente em Garopaba. Então investimos muito nessa etapa de consolidação. A partir daí estamos engateando agora nessa nova etapa de consolidação de iniciativas aqui para a região. A Semana do Jovem Empreendedor é uma delas. A gente está para fazer um evento em novembro também sobre empreendedorismo, trazendo case de sucesso para cá. Estamos construindo um ecossistema, garimpando pessoas da área, pessoas interessadas para levar notícias, eventos, oportunidades. A gente quer criar toda uma rede de contatos desse ecossistema para facilitar oportunidades e a partir daí também aprendendo com o que a gente vai descobrir. Como a gente não sabe o que tem ao nosso redor, cada case é um aprendizado, a gente vai adaptando nossa metodologia também. Um case de sucesso é a empresa Hospedim, que iniciou como uma startup em 2014 em um programa de capacitação desenvolvido pelo Sebrae de Santa Catarina. A Hospedim é um software em nuvem desenvolvido para administrar pousadas, hotéis ou qualquer conjunto de acomodações de forma simplificada e profissional. O público-alvo são pequenos e médios estabelecimentos. Nós conversamos com o CEO da empresa para entender como a Hospedim se tornou referência no setor. Ele contou alguns percalços que conseguiu ultrapassar até alcançar o desejado sucesso. A Hospedim é uma empresa voltada para atender o público hoteleiro. Então a gente trabalha com softwares, leva tecnologia para a hotelaria. A gente tem, vamos dizer assim, 8 anos de mercado, a gente nasceu em 2014. Atualmente nós atendemos aproximadamente 2.300 clientes em todos os estados. O nosso forte é Brasil, mas a gente ainda atua na Angola, Portugal, Moçambique, Irlanda, França. Pequenos, vamos dizer assim, 1% dos nossos clientes ainda estão em outros países, né? A gente atende principalmente o público pequeno e o médio hoteleiro. Então a gente são aqueles pequenos empresários, pessoas que têm a sua pousada, né? Hotel e pousada é o nosso principal público-alvo, mas a gente atende qualquer, vamos dizer assim, pessoa que queira gerenciar suas hospedagens. Às vezes a pessoa ela tem várias casas de aluguel, por exemplo, ela quer gerenciar todas essas casas de aluguel. O Hospedim vai atender plenamente. Atualmente a gente estamos com 22 pessoas, a gente trabalha em todos, e não em todos, né, mas em boa parte em outras cidades separadas, a gente trabalha 100% remoto. Então, Garopaba, também tem Belo Horizonte, Teresina, Novo Hamburgo, Botucatu. Então são várias cidades que os nossos colaboradores estão espalhados, porque a facilidade, o remoto nos dá essa possibilidade. A gente começou a trabalhar remotamente desde o dia 0 da empresa, só que de forma híbrida. Então alguns dias a gente trabalhava na empresa, alguns dias a gente trabalhava em casa, suporte financeiro, sempre dessa maneira. Só que chegou em determinado momento onde a gente precisava de mão de obra, programador, por exemplo, e a gente é muito difícil de encontrar aqui na região. E aí a gente começou a procurar, e aí a gente já antecipou a possibilidade de trabalhar remotamente, que hoje a pandemia é tão conhecido, mas lá em 2017 a gente contratou um programador de Minas Gerais, convidou ele para vir trabalhar na empresa,
ficou 3 meses com a gente, conheceu como que funcionava a empresa e voltou para Minas Gerais. A partir daí, a gente já começou a olhar mais em toda a empresa começar a trabalhar 100% remoto indefinidamente. Porque, poxa, se um está totalmente remoto, né, por que os outros também não podem escolher trabalhar 100% remoto? E aí a gente começou a ir indo para o remoto naturalmente. E trabalhar remotamente não significa trabalhar só em casa. Então, a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Até uma das minhas experiências foi poder morar fora. Já passei aí por 25 países, por exemplo. Morei mesmo em 12 países. Por quê? Porque o trabalho remoto permitiu, né? Eu trabalhava muitas vezes mais do que eu trabalho quando eu trabalhava presencial, porque tu está trabalhando em casa. Muitas vezes tu tem que gerenciar muito bem isso, acaba passando um pouquinho, trabalho de noite, né? Não tem hora. A tua casa, o teu trabalho acaba sendo um só. Então, tu tem que ter uma boa gestão de tempo, principalmente. Mas isso tudo, o trabalho remoto se deu por essa possibilidade, né? Por a gente poder atuar, tudo que a gente faz, a gente pode fazer de maneira remota. É muito engraçado que a minha história, ela começou, né? O Hospedim hoje, ele só existe porque eu tive um visto negado para o Canadá. E eu lembro que eu trabalho remotamente desde 2011. E na época não tinha as ferramentas que tem atualmente, né? Eu já trabalhava dessa maneira lá atrás, prestava serviço para algumas empresas, então desenvolvi software para algumas empresas aqui locais. E chegou em 2013, eu queria ter uma possibilidade de morar fora por um tempo, principalmente para melhorar o inglês. Porque hoje é muito fácil de tu, sozinho hoje, só com a internet, tu aprender, principalmente leitura, mas o dia a dia é o que te faz dominar a fala, porque às vezes a gente fica um pouco travado. Eu queria ir morar lá fora. Então chegou em 2013, eu não tinha um sistema. Chegou em 2013, eu comecei a deixar os meus clientes, né? Eu disse assim, eu me organizei para passar um ano fora, morar em Vancouver, no Canadá, e fui deixando meus clientes avisados. E eu fui me desfazendo deles, porque eu ia viajar. Então, faltando 7 dias para viajar, eu me lembro como se fosse hoje. Hoje é mais fácil tu procurar sozinho, até as minhas viagens para fora foi sozinho, mas na época eu usei uma agência, na ilusão de que a agência iria garantir que não ia dar problema. E aí, faltando uma semana, eu tive o comunicado que o meu visto foi negado. Eu já tinha comprado passagem, já tinha dado entrada no colégio, né? Tive que rever tudo, algumas coisas. E aí eu fui lá e passei uma, 2 semanas um pouco frustrado, um pouco triste, né? Um sonho que tu tinha acabou sendo deixado de lado. E aí foi onde eu fui lá e lancei a ideia do Hospedim. Eu já trabalhei como atendia café da manhã quando eu era na adolescência, né? E aí eu já conhecia como funcionava, vamos dizer assim, os processos. Na hotelaria, eu gosto de dizer que, na tecnologia, eu gosto de dizer que a tecnologia é como um parasita. Ela, por si só, ela não cresce, ela precisa acoplar uma área e potencializa essa área. E aí, como eu conhecia os processos de hotelaria, eu fui lá e desenvolvi um software voltado para a hotelaria, porque eu conhecia os processos, só por isso. Senão, e aí, foi aonde eu comecei a desenvolver o sistema, né? A gente foi crescendo, aí eu tive a oportunidade de entrar no Startup SC, aprender mais sobre gestão, porque até então eu era um cara totalmente voltado para a tecnologia, desenvolvia sistemas, né? E aí, a empresa foi crescendo e, como eu comentei, lá em 2018 eu tive a oportunidade de conhecer vários outros países que possivelmente eu não teria se a empresa não fosse remota. Então é muito engraçado que uma possibilidade negada lá atrás, né, de eu ir morar fora, abriu várias outras oportunidades. Cheguei a morar na Ucrânia, morei na Romênia, passei pela Bulgária, morei na Croácia, morei em Portugal. Então morei em vários países, até fora do eixo normal, porque a pegada sempre foi trabalhar como se fosse uma pessoa nativa e não como um turista. Conhecer a cidade nativamente eu acho muito bacana, né? Joelson também dá dicas para quem quer empreender e iniciar o próprio negócio. O momento certo para fazer investimento é fundamental para que a empresa obtenha êxito. Sempre fique de olho, né, nos empreendedores. No final das contas, não é a ideia que vale, né? Se a gente for parar para perceber, a própria Hospedim,
quantos sistemas já existiam antes do Expedim. Então, o empreendedor, ele faz muito a diferença. Entender se aquele empreendedor, ele tem, se é uma pessoa ética, se é uma pessoa que tem know-how naquilo que ele está desenvolvendo, se é uma pessoa que tem bom senso. Bom senso é uma característica importante para tu tentar decidir algumas coisas, né? Eu diria que o time, né, o empreendedor, né, no caso o CEO, o principal, é um ponto de partida. Se não tem um bom CEO, dificilmente aquele negócio ele vai se perpetuar, porque vai ter muitas mudanças, tem coisas que tu achava que iria funcionar do jeito, tu vai ter que mudar, então o cara vai ter que ter jogo de cintura. Então, primeiramente, eu olharia muito o empreendedor para tomar ação de investir. E o timing também é uma coisa muito importante, né? O YouTube, por exemplo, várias outras empresas já lançaram um modelo de vídeo lá antes do YouTube, só que na época a própria internet não tinha possibilidade da gente ver um vídeo, carregar o vídeo do jeito que carrega hoje, né? O próprio Expedim, eu fiz um trabalho de escola que era um sistema de pousada, só que foi em 2006. Na época, a pousada não tinha condição de ter uma internet, ou tinha uma internet muito ruim, onde não conseguia usar o sistema porque caía muito. Então, o timing é um outro ponto muito importante. Tem vários aspectos que tu pode levar em consideração, mas eu olharia o empreendedor, o time e o timing do momento certo para tu investir, né? E agora, a previsão do tempo. Vamos saber como as temperaturas se comportam durante a próxima semana. Neste domingo, podemos ter chuva isolada em grande parte da faixa litorânea do sul do Brasil. A maior incidência de chuva será em Santa Catarina, podendo chegar até a região serrana. No Rio Grande do Sul e no Paraná, a chuva é mais espalhada e menos intensa. Nas outras regiões mais distantes do litoral, as temperaturas ficam elevadas e o tempo se mantém firme com sol. A partir de segunda, essa nebulosidade diminui principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. E a instabilidade se concentra entre o litoral sul catarinense e o Vale do Itajaí. Na terça, ainda teremos a presença de algumas nuvens nessas regiões, mas ao longo do dia elas vão embora e aí sim o sol predomina na quarta e quinta-feira em todas as regiões. As temperaturas entre domingo e terça podem variar. Ainda teremos aquele friozinho ao amanhecer, mas durante o dia nas regiões oeste dos 3 estados do sul, os termômetros marcam entre 24 e 28 graus. Já nas regiões mais próximas ao litoral, a variação fica entre 18 e 21 graus. A partir de quarta, a temperatura aumenta em todas as regiões. Por enquanto, são essas as informações. Na próxima semana eu volto com mais atualizações do tempo aqui no Pix Notícias. E veja a seguir, conheça as delícias da comida alemã, servida na Flus Haus. O Nativinho foi em São Martinho e traz as maravilhas do local. Veja a história da garopabense que lança livro de superação e ensina como lidar com os desafios por meio da resiliência. É depois do intervalo. A gente volta em instantes. O melhor conteúdo regional da web você encontra no site pixtv.com.br, o novo endereço da Pix TV na internet. O site da Pix tem muito mais informação. pixtv.com.br é opinião, é esporte, é notícia, é conteúdo todo dia. O mundo moderno é tudo igual, difícil achar alguém especial, todo lugar, qualquer momento, os mesmos rótulos e pensamentos. Pra você aí ligado na programação, se liga que quarta-feira, às 9 da noite, tem mais Backstage. Opa, e é pra você que tá sempre ligadinho aqui na Pix TV HD. A banda da noite de Garopaba é a Rock Brothers. Eles e livros adormecem no instante, ensinamentos esquecemos no instante, histórias passadas vão desaparecer. E pra você encontrar esses caras no Instagram e nas redes sociais, Rock Brothers Garopaba. E é isso.
isso aí, não perde, segue eles lá, segue @PixTVHD e se liga na programação. É claro, não vai perder o backstage. Não pode perder de jeito algum. Quarta-feira às 9 da noite, programa inédito. Já tá marcado. Se liga. Abro a janela, olho o céu e digo pra mulher: como é bom estar perto do mar. Como é bom e poder morar. Você conhece o One Wheel? Esse brinquedinho de gente grande que parece um skate de uma roda só está conquistando cada vez mais adeptos nos Estados Unidos. Nossa equipe, sempre antenada e louca por aventuras, decidiu testar o equipamento no parque e na cidade. Você tem que ter um pouco de noção de equilíbrio de skate ou de surf, enfim. Você tendo isso, você vai andar nele super bem. Esse rolezão de One Wheel pelos parques e ruas da Califórnia, você confere aqui na tela da Pix TV, na programação do canal 11 e também sob demanda na plataforma TMW Pix. Estamos de volta e a nossa equipe foi até São Martinho conhecer a Flus House. O local se consolidou como atração turística no pacato município localizado no sul de Santa Catarina. O Nativinho foi lá conhecer de perto as delícias da gastronomia alemã. Ele saboreou cada maravilha que tenho certeza que você ficará com água na boca. Turma, o nosso destino hoje é no sul do estado, localizado a 140 quilômetros da capital catarinense, São Martinho, que tem pouco mais de 3.000 habitantes, cedia a Flus House. E é esse o nosso destino. Espia! Alienígena. Quem vai fazer uma filmagem lá de cima pra nós ver como é que fica as coisas todas. E o Guto que vai controlar ele. Parece que tá obedecendo, né, Guto? Esse alienígena, né? Então tá bom. Tchau! Até mais logo! Ao chegar, já encontramos filas. É que diariamente centenas de pessoas vêm para esse lugar maravilhoso. Fala, meus estimados queridos! Uma força de flores, uma coisa colorida, ovelha, tem de tudo nesse lugar. Olha, coisa linda demais. Espia com nós. Pela primeira vez, eu, Nativinho e a equipe Pix TV vamos entrar nesse lugar especial. Flus House, né? Flus House. Olha só, querido. Feliz Natal, Feliz Natal. Já estão se preparando para o Natal, falta 2 meses. Mas eles estão se preparando, já sabe por causa de quê, querido? Porque a produção é coisa séria, tá bom? Chega mais, espia. Olha, viesse da onde, querida? Criciúma. Ai? Criciúma. Criciúma? E é a primeira vez que tá aí na Flus House? Não. Não? Não. Gostou então, hein? Bem, bastante. Bom passeio, querida. Olha só, vamos entrando, turma, vamos. Oi, boa tarde. Olha, vocês estão sentadinhas perto dessa água maravilhosa, abençoada. Tem uma força de peixe aí, né? Os peixes muito tem. Ali no outro lado tá cheio de peixe. Eu sou pescador, sabia? É? Eu sou da época da baleia. Qual é o teu nome, querida? Helena.
Ai? Helena. Helena, tu, querida? Sonir. Ai? Sonir. Ai, não me fala que já me deu. Sono? Ah, Sony. Sonir. Lembra de sorrir. Sony. E tu, que é o teu nome, querida? Meu nome é Cirlei. Ai? Não é manezinho da ilha, não, né? Não, da Garopaba mesmo. Helena. Mais uma? Mais uma. E aí, já comeste bastante, querida? Isso porque é bonito, né? Claro. Não é o nome bonito. Comeste bastante, não? Graças a Deus. Aqui a comida é 10 biscoito. Pão? Eu comprei pão. Você mandou pro final do ano? Não, doce já levei. Agora eu tô levando pão de batata. É bocado de bom, né, querida? Pão de batata. É forte. É forte. É forte. Um gás, pra dar um gás? Não, já foi, né? Não precisa dar gás. Ai? Não precisa já dar tão gás. cheia. Helena, um abraço. Ó o H de Helena. Olha que bonito. E o coração tá apaixonado. Meus Tem até uma flor. Tá apaixonada mesmo. Já, né? Ó, meus filhos. Olha tá namorando? Ó, meus filhos. A mãe aonde vai, leva os filhos junto, né? Tá tudo aqui, ó. Olha só, querida. E Todos meus filhos. amém. Um forte abraço pra ti, querida. E um bom passeio, tá bom? Tá bom, tá bom. Agora fala assim ó, pra eles, ó. Tchau. Tchau. Lavine é o nosso cinegrafista. E prepara, porque aqui é a entrada da Flux House. Nós vamos direto pro café, não tem? Porque a fome é grande. Espia. Chega. Ô, querida. E aí, tudo bom? Ô, bota bom nisso, querida. Nesse lugar aqui não tem como dar ruim, né? Coisa boa, posso ajudá-lo? Qual é o teu nome? Olga. Aí? Olga. Olga, prazer, querida, nativinha da Garopaba. O nosso cinegrafista, Guto Lavini. É chique, é tudo chique, não tem? Aí aqui a entrada aqui é pra quê, querida? Para o café colonial. Oh, é aqui mesmo, querida. Acertemos. Oh, nós pedimos. Bom. Olha, turma, aqui também eles fazem essas bolachas deliciosas. Aqui já estão fazendo as famosas bolachinhas de Natal. Quem visita pode até fazer a sua própria bolacha. Até a criançada entra na brincadeira. Marco. Ô, Marco, que tá achando que dessa experiência aí? Legal, bom, interessante. Já experimentaram essa bolacha? Ainda não. Biscoito, né? É. Olha, disse que aqui, isso daqui tem gente que vem até dos Estados Unidos pra comer aqui, querido. Pior? Ó. É coisa chique pra tu ver que eles fazem tudo na mão. Tô vendo, na mão mesmo, não é fácil. Tentasse fazer o que aí? Olha, é uma obra-prima aqui, mas tá bom. Ali é... Iniciais de nós dois, né, e mais nosso filho. Olha, coisa linda. Zólia azul? Qual é o nome dele, querida? Lorenzo. E o seu? Gabriela. Gabriela, como é que... não tivesse coragem? Agora eu vou começar. Ô, Maria, que coisa mais querida. Quem tá fazendo aí? Eu tô fazendo um gatinho e uma florzinha. Olha só, espia. Olha só. Que capricho. Olha o sol dela, rapaz. Gosta de flor, hein, Mara? Gosto, amo. Primeira vez aqui na Flux House? Segunda. Segunda vez. E esse biscoito aí já levasse muito pra casa? Ainda não. Vou experimentar hoje. Vai experimentar hoje e vai ser o teu, né? É, o meu. Olha, coisa linda. Turma, essa experiência vocês podem ter aqui na Flux House. Coisa mais querida, até as crianças estão fazendo espia.
É o seguinte, nós temos aqui com o Leandro. O Leandro é o cara que comanda a coisa toda aí, não tem? Junto de mais alguns empresários ou funcionário, Leandro? Parceiro, é o fundador, né? E a gerência. Olha só. Ei, querido, uma empresa dessa aqui não toca sozinho. Inclusive agora nós vou pegar carona com o Leandro, não tem? Nessa charrete aqui. É charrete, não? É charrete. Isso aqui quando o avô namorava. É. Levava aí gatinha tudo aqui? Tudo aqui. Atrás não dava, porque era só uma, né? É só uma. Ei, ô Leandro, nós vamos contar sobre a história da Flurhaus. Do início, né, queridos? A fase melhor que teve aí depois que começou a fazer aí o café colonial, não tem? Sim. E a construção dele, né, querido? Que hoje, como tá aí, credo. Olha. A Flurhaus começou pequena, um dia de cada vez. Foi bem sofrido no começo. Bastante trabalho pelos fundadores Lindomar, a Dona Salete, a Dona Mariquinha. Mas hoje a gente está com a empresa aí firme, forte, e o turismo é o nosso carinho especial. Né? Mas então, eu só cheguei aqui, eu achei que não ia ter ninguém, porque é terça-feira, não tem? Uma força de ônibus ali na frente, até nem espaço pro carro tinha, querido. É gente, né? É gente. Pra charrete, eu acho. não tinha nem espaço para charrete. Não. E a gente tem muito orgulho disso. É um orgulho imenso trazer pessoas de vários lugares de Santa Catarina, do Brasil, de outros estados para cá. E é longe, não é fácil chegar até aqui. Você sabe muito bem disso, né? Isso é um buraco na estrada, é pouco, né? Eu acho que muito mais do que um buraco, né? Mas a gente está ganhando um asfalto aí também para o pessoal vir mais tranquilo. A tecnologia está chegando, a modernidade está chegando. Devagarzinho a gente vai ter um espaço ainda melhor. É verdade. E esses buracos aí faz parte da história de vocês, né? Foi aonde começou tudo isso daí, né? Quem nos visita sabe que a Flurhaus é longe. Qualquer lugar você vai vir para cá é longe. Mas é um passeio gostoso, é um meio na natureza, é um passeio em harmonia com a natureza, faz parte também esse trajeto, mas faço sempre o convite, né? Vale a pena. E a beleza não só da Flurhaus, mas em si aqui o espaço, qual é o nome aqui do bairro mesmo? É Vargem do Cedro. Vargem do Cedro, de vez em quando dá um branco, não tem? A idade, né, querido? Coisa linda demais, esses morros aqui, criada cachoeira, né? É um vale, né? É como se fosse um vale europeu. Esse local é muito parecido a onde vieram os imigrantes alemães. Então você tem rio, tem morro, tem natureza. Então é muito parecido com a região que vieram os nossos imigrantes alemães, nossos antepassados. E quando se instalaram aqui, por causa disso, por causa da semelhança da onde eles vieram. E acabaram crescendo raízes aqui e ficando aqui mesmo. E vocês estão firme e forte levando essa cultura, né? Isso mesmo, já estamos, nossos imigrantes estamos aí na 6ª geração já, indo para a 7ª, e firme e forte. A Flurhaus tem 26 anos, estamos aí tocando o negócio com muito amor e carinho e fazer o melhor para quem nos visita também. Olha só. Ô Leandro, tu que estás aí não sei quanto tempo, né, querido, na Flurhaus, mas com certeza visse muita coisa. O que tens a dizer dessa história aí, querido? A Flurhaus é uma história de dedicação, esperança, né? Esperança que o casal jovem, como o Lindomar e a Dona Salete, começou com uma esperança de ter um futuro melhor, né? A agricultura, nasceram na agricultura, desenvolveram os primeiros trabalhos na agricultura e com a dificuldade da agricultura, ou eles iam embora para a cidade grande, ou eles ficavam e se reinventavam. E daí é onde surgiu a oportunidade de fazer produtos que eles já fabricavam em casa para a família, que era pães, bolachas, cozimentos, e sair vendendo com fusca da família em casa. E foi desafiador no começo, que eles contam até hoje, que trabalhavam 20 horas por dia, era dia e noite trabalhando. O primeiro saco de farinha, de trigo, tiveram que pedir emprestado para a mãe aposentada para poder comprar o primeiro saco de trigo. Então foi muito difícil no início, e essa dificuldade fez eles fortalecerem, terem garra, vontade, e esse sonho do Lindomar, da Dona Salete, da Dona Mariquinha, que é mãe do Lindomar, que ajudou eles no início e ajuda até hoje, eu acho que esse sonho ele não é só mais dele. Esse sonho é dos colaboradores, é meu, da minha família, dos colaboradores que
estão junto com a gente aqui. E um sonho também da comunidade Vargem do Cedro e um sonho do município. Então ele se estabeleceu aqui no sul de Santa Catarina e realmente é um sonho compartilhado entre todos, né? Esse amor pelo que fazemos é muito forte. Esse encantamento, a gente fala sobre magia, né? Magia Flusal, encantado, aquela coisa toda. E a pessoa quando vem, ela quer saber o segredo dessa magia. E a gente sempre fala que é a simplicidade, ser simples, ser você mesmo, com a sua cultura, com a sua tradição, mostrar isso ao próximo que nos visita, é a gratificação nossa. Leandro, só tenho a dizer para ti que parabéns para ti e para toda a tua família. Eu agradeço. Olha, excelente trabalho. Para descer no escorregador ali no espaço ali. Ah, é? Aqui mesmo? Ali, vamos ali ver. Não, nós vamos. Brincar um pouquinho também, não só... né? Só comer, né, querido? Tá bom? Tá bom então, Leandro. Um forte abraço pra ti. Deixa o recado pra turma da Pix aí que tá espiando nós. E é isso daí. Muito obrigado. Agradeço o Nativinho também, né? Toda a equipe também visitando a gente. Faço o convite a todos vocês, visitem a Flusal. Muita novidade está aqui e muitas novidades virão. Então faça um convite especial, traga a família, traga filhos, sobrinhos, netos. Venha a família toda que a gente vai estar aqui para receber vocês. A nossa família recebendo a de vocês, tá bem? Um abraço para vocês. E vem jejum, não tem? Agora fala assim, ó, tchau. Tchau. Ô, turma! O Leandro armou pra mim, não. Esse rapaz, vou te contar pra ti, querido. Capricho, quantos por hora será que eu vou aqui, não tem? Que saragado! A sorte que a minha perna tá firme, que senão, criado. Ia se partir tudo. A Flux House, querido, é coisa chique, é coisa linda. Vocês que não vieram ainda, não dorme. Vem pra Flux House. Tem alguém aí, não? Esse espaço aqui que é o Bosque do Amor, é o Liebesheim, é um espaço onde a gente quis remeter a questão do amor, que a gente tem também por tudo isso aqui. Então é uma história muito legal, mais de 100 anos atrás na Europa existia um casal que era prometido para casar. Então ele teve que ir para a guerra e ele prometeu à amada que quando voltasse eles iriam se casar. E ele nunca voltou da guerra. E em homenagem a isso, ela pegou um cadeado e colocou na maior ponte lá da Europa, e para selar o amor, e jogou a chave no rio. Então ali, dizendo que o amor selado, o amor cadeado, eles estariam para sempre juntos, né? Então é uma reflexão referente a isso, a esse amor eterno, né? Então priorizando e identificando o amor eterno entre os dois, né? Que não conseguiram ter o casamento. Então a gente traz isso aqui também, onde as pessoas conseguem deixar o seu coração, a sua escrita, o seu cadeado. Não precisa adquirir aqui, você pode trazer um de casa totalmente personalizado, está totalmente liberado. O que a gente quer que as pessoas realmente coloquem aqui, eterne o seu amor aqui na Flux House. E quando voltem aqui, identifique que o seu coração está eternizado aqui. Já tivemos pedidos de casamento, pedidos de namoro, reconfirmações de casamento. Então esse espaço acaba lembrando esse tipo de cenário, né? Então tudo em harmonia com a natureza e tudo mais. E hoje eu pude mostrar para vocês só um bocadinho do que é a Flux House. Na semana que vem tem mais uma matéria especial com mais detalhes sobre esse lugar maravilhoso aqui no sul de Santa Catarina. Vocês ficam ligados, hein? Não dorme! Passado o primeiro turno, finalmente o Brasil teve o resultado do pleito. O resultado
trouxe ao poder, a partir de 2023, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E também um Brasil dividido. Assunto para o comentário político do jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, o que falar do resultado? Olha, Marcelo, o resultado reforçou a democracia, onde prevalece o voto da maioria, reforçando o resultado do primeiro turno, mas com menos vantagem de Lula. Olá para você e para toda a audiência qualificada aqui da Pix TV. Lula com empurrão do Supremo, que o descondenou, e do TSE, que censurou apoiadores de seu oponente, e emissoras de rádio e TV, e com apoio de mais de 60 milhões de brasileiros, retorna ao poder. Agora o seu vice, Alckmin, não mais irá dizer que ele retornará à cena do crime quando se referia aos desvios do Mensalão e Petrolão orquestrados pelos governos do Partido dos Trabalhadores. O que nos resta é torcer que esse novo governo mantenha as políticas econômicas, sociais que o país precisa e que não faça nada do que Lula muitas vezes ameaçou ou disse que iria fazer. O resultado das urnas mostra categoricamente que o Brasil está dividido ideologicamente, mas que continuamos sendo uma única nação. Ao contrário do que a grande mídia diz, a chamada polarização nada mais é do que o aceno de que, agora sim, no país nós temos oposições. Antagonistas que podem, ao alternarem no poder, fiscalizar, cobrar e apontar à população os erros de quem está no poder. Lula agora terá que governar para mais de 200 milhões de brasileiros e esperamos que o Congresso Nacional e o Poder Judiciário se faça valer das suas prerrogativas e garanta que o Poder Executivo seja realmente para os brasileiros, Marcelo. E, Tiago, passado o resultado das urnas, milhares de brasileiros se manifestaram contra o resultado das eleições. Como vimos na reportagem, tiveram até bloqueios de rodovias em várias regiões do país. O que falar dessas manifestações? Manifestações legítimas, Marcelo, garantidas em nossa Constituição. O brasileiro grita e se manifesta contra qualquer resquício de retrocesso que o governo possa ter. É um grito não contra o resultado das urnas, talvez contra inúmeras interferências que podem ou não ter atrapalhado e tumultuado o processo eleitoral, que é legítimo, afinal venceu o voto. As manifestações, é bom lembrar, são a marca do nosso país. Inúmeras vezes e por bem menos o brasileiro saiu às ruas. Vale lembrar em 2014, quando as manifestações começaram contra o aumento de passagens, lembram? Manifestar-se faz parte do processo democrático desde que se respeitada as leis e os direitos de ir e vir da população. Fechar ou bloquear rodovias jamais será a maneira mais correta. As agressões também não fazem parte de manifestações legítimas e quando isso ocorre, o manifesto perde a força perante a sociedade. Nada tira a legitimidade da vitória do presidente Lula, mas o brasileiro dá sinais de que não irá tolerar repetições do passado. O PT também fez manifestações quando perdeu para os tucanos. A vitória de FHC foi marcada por manifestações pelo país. O MST, braço do Partido dos Trabalhadores, foi também às ruas, com barricadas e passeatas, muitas marcadas por embate até com a polícia. Vale lembrar que o PT também ingressou com mais de 50 processos de impeachment contra o Fernando Henrique Cardoso. Esse é o verdadeiro pau que bate em Chico, também bate em Francisco. É a democracia mostrando que podemos sim discordar, até mesmo com o que a maioria concorda. E, Tiago, o último feriado, o de Finados, foi marcado por manifestações em frente aos principais quartéis do estado. Parece que um dos atos dos manifestantes está sendo interpretado de forma errada pela imprensa. O que falar sobre isso? Olha, Marcelo, uma notícia falsa vindo da própria imprensa, ou melhor, uma interpretação da própria articulista ou jornalista que, ao que parece, tira os fatos da própria cabeça. Foi uma ilação.
A matéria foi divulgada tendo como base uma foto que circula na internet e em grupos de WhatsApp. O grupo de manifestantes contrários ao presidente eleito estaria supostamente fazendo saudações nazistas enquanto cantavam o hino nacional. Só que ao invés de trazermos para a nossa realidade, ao patriotismo brasileiro, o modo foi interpretado totalmente contrário, alegando que os brasileiros que ali estariam fazendo gestos semelhantes ao nazismo. Bom, lembrar que o Grupo de Atuação no Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, investigou o caso e concluiu de forma muito rápida. Sim, porque qualquer um que assiste o vídeo ou ver a foto pode deduzir isso, que o gesto não foi intencional. Esse tipo de comentário até pode rolar nos grupos de WhatsApp, em aplicativos de conversas, mas me preocupa quando a imprensa traz essa suposição sem antes tentar conversar com qualquer uma das pessoas que estava com os braços levantados. Um ato simples de juramento à bandeira. Sim, gente, até o ato de juramento à bandeira o brasileiro esqueceu. Não dá para generalizar, eu sei que tem gente que apoia o nazismo, infelizmente. Inclusive, recentemente, alunos da UFSC foram presos por apologia ao crime totalitário do nazismo, mas não dá para colocar na conta dessas pessoas que estão civilizadamente se manifestando a pecha de nazistas. Essa pegou feio e muito feio. Bom, por hoje é só, Marcelo, eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. Nascida e criada em Garopaba, a escritora e coach Blaíra Teixeira vai lançar o primeiro livro. Nós batemos um papo com a autora para entender como foi o processo de escrita do livro A Força de Ser Feliz. Blaíra Teixeira nasceu e cresceu em Garopaba. Já morou na Itália e em Portugal e hoje mora em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. A autora escreveu um livro narrando trechos relevantes da sua trajetória. Ela mostra que é possível superar os desafios impostos pela vida através da resiliência. Eu era técnica aqui no Brasil, concursada pública, e como eu migrei de carreira foi depois que eu fui para a Itália. Fui socorrista, fiz o concurso de bodybuilding, passei, ganhei primeiro lugar. As pessoas começaram a me procurar para ter o corpo que eu tinha. E daí eu vi que eu não queria ajudá-las, não é simplesmente a ter o corpo que eu queria, mas eu queria compreender qual era a dor. E eu comecei a pensar o que eu posso fazer, porque aí eu migrei para o coaching. Aí eu falei, eu quero estudar PNL, Programação Neurolinguística. Eu quero saber qual é a dor da pessoa, por que ela quer fazer aquilo que ela quer fazer. E aí, naquele ano, eu comecei a pensar que eu queria mais. Porque depois que eu ganhei um campeonato, porque eu fui desfilar, né? Quando eu tive aquela ideia, aquela ansiedade, eu falei, eu vou me inscrever para fazer esse concurso. Só que quando eu me inscrevi, para sair de uma ansiedade e para focar em mim e outras coisas, os meus próprios amigos que moravam na Itália, que muitos deles estavam nesse meio, falavam para mim, Blaíra, é muito difícil, talvez você não ganhe, talvez você fique em 7º lugar, isso fala deles, porque você pode ser muito bacana, corpo legal, cabelo legal, porém aqui tem as favoritas. Por que tu quer ir num grande, por que tu não vai num pequeno? Porque se tu for no pequeno, numa federação menor, tu vai ganhar. E aí eu comecei a perceber que as pessoas jogam um balde de água no nosso sonho. Eu olhei para eles e falei, não, é lá que eu quero estar. Por que eu tenho que começar pequeno? Às vezes as pessoas têm essa ideia que tem que começar pequeno. Se meu sonho era estar no palco grande, por que eu tenho que começar por lá? Não por baixo, mas em um que eu não queria. E no dia do campeonato foi muito forte, assim. E eu entrei naquele palco, lotado, todos com patrocinadores, todos com a família e amigos. E eu lá, quando eu entrei para desfilar, quando chamaram meu nome, tinha uma pessoa gritando meu nome, vai Blaíra, e era o meu marido. Não tinha, ninguém acreditou, ninguém confiou, ninguém foi. E aí eu voltei para casa com o maior troféu, com a maior medalha, que eu levei o campeonato. Eu fiquei mais numa vitrine, né? Sim, ficou mais conhecida. Mais conhecida, as pessoas começaram a pedir, Blaíra, eu também quero, eu também quero, eu também quero.
E eu comecei a me assustar com adolescentes, falando desde drogas, desde bebidas, desde de tudo. Lá eu estou fazendo de tudo e não consigo emagrecer, eu estou fazendo de tudo. E está acontecendo e eu quero muito ter esse corpo. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falava para as pessoas, esse shape que vocês estão vendo, que eu passei uma semana em desidratação para a pele colar no músculo e eu ficar com os músculos aparentes, não é saudável. É um shape para competição. Eu fiquei feliz com o campeonato. Eu fiquei muito feliz com a minha conquista. Só que a minha caixa de mensagem encheu de uma maneira de pessoas querendo aquilo e me relatando loucuras. Eu falei, olha a responsabilidade que eu tenho por conta de um campeonato que eu ganhei. E eu comecei a vir para a rede social falando, gente, esse corpo nem eu quero, não é saudável. Eu fiz um processo de desidratação que é perigoso, uma dieta restrita para ter o shape que eu tenho. Então eu falei, nossa, eu tenho que fazer algo assim. E aí, porque eu poderia fazer coach, fazer qualquer outro trabalho para levar as pessoas a esse objetivo. Mas eu queria mais. As pessoas que fazem esse trabalho é maravilhoso, é perfeito, mas para mim fazia sentido fazer de outra forma também. Porque todos nós nos completamos, né? Então é complemento a pessoa que faz isso, só que eu acredito que tem que ter uma equipe. E eu queria ser parte da equipe que tratasse realmente a parte mental. E aí numa dessas viagens eu fui para Portugal, visitar minha afilhada, que saiu de Dubai para ir para Portugal, visitar um tio. E lá a gente se encontrou, fomos almoçar, e ela estava com a filha do dono de uma escola de coach, de um instituto na cidade de Braga, de Portugal. Jeremias Barbosa e Catarina Amaro. E eles falaram, Blaíra, tu já é coach? Tu já é coach, te falta a certificação, vem fazer conosco o curso. Eu falei, é isso que eu quero. E aí assim, sabe quando tu pensa e tudo se move para que tu consiga aquilo? Blaíra conta que a pandemia foi um período crítico para o trabalho que desenvolvia e conseguiu aplicar ferramentas da psicologia positiva para ajudar pessoas ansiosas, através das redes sociais. E por conta da pandemia, pessoas que estavam ali vidrado vendo só contagem de mortos e noticiário. E eu falei, me formei. Que responsabilidade. E agora? Eu ia para a rede social. E comecei uma quarentena de lives falando de pensamento positivo, falando para as pessoas pararem de focar naquilo que deixava elas ansiosas, pararem de contabilizar e focarem naquilo que elas teriam que fazer para aumentar a imunidade, para aliviar o timo, Eu comecei a fazer estratégias e ajudar, até que surgiu a minha primeira cliente para esse trabalho, para coach. Surgiu a minha primeira cliente, que foi uma advogada. Ela disse, eu estou vendo o teu trabalho e eu quero fazer o processo com você. Eu falei, meu Deus! Então assim, aí eu comecei a fazer tudo isso. E no livro, eu conto toda essa história, porém, a parte do livro que eu comecei a escrever foi quando eu estava ansiosa lá em 2019, antes de ir para o campeonato, eu comecei a escrever as minhas, o que eu sentia que me estava doendo. E aí eu começo a escrever as minhas dores. Então o livro eu comecei numa crise para poder compartilhar o que eu estava sentindo, porque eu sabia que eu ia sair. E eu falei, eu vou escrever como funciona esse caminho. Porque uma vez que eu vou percorrer esse caminho, eu vou ensinar como que faz. Não como que faz, mas a forma que eu fiz para desenvolver habilidades para sair de um desafio tão grande. Blaíra perdeu 3 filhos durante suas gestações e também o pai, em um período curto de tempo. Um relacionamento difícil foi um dos tópicos abordados por ela no livro. Então aqui eu conto toda essa história, eu conto a parte dos lutos também, e é mais ou menos essa estrutura. Se eu já percorri um caminho, eu sei as fases do luto. E também eu conto de um relacionamento tóxico, aqui também, que foram 6 anos antes do meu casamento. Hoje a gente está junto há 19 anos. Antes eu tive um relacionamento de 6. Tóxico por quê? Porque ele usava drogas. Eu gostava daquele relacionamento, eu não gostava do relacionamento, eu gostava da pessoa, porém, nem tudo que a gente gosta faz bem pra gente. Então, assim, aqui eu trago isso também pra gente perceber que nem tudo que a gente gosta faz bem. Então, por mais que eu ajudei durante 6 anos a sair, a tentar
deixar ele bem para sair dessa abstinência, a ANA, todos os órgãos que eu falo, eu tô contigo, eu vou contigo. Só que muitas vezes eu tive que escolher entre estudar para uma prova ou procurar ele em becos. E eu comecei a ver, eu já estou 6 anos, já estou puxando ele não quer sair. Então, assim, às vezes eu trago isso porque as pessoas que estão passando por algum processo de dependência emocional, por algum processo, algum relacionamento, seja ele qual seja, família, amoroso, amizade, perceber, eu gosto, mas me faz bem. E não se sentir culpadas. Eu estou saindo, estou abandonando o barco. Não, tu esteve na tempestade até agora. E alguém tem que se salvar. Então, assim, poder perceber, a gente tem que acolher o outro, sim, mas a gente tem que se acolher. O lançamento oficial do livro A Força de Ser Feliz vai ser nesse domingo, dia 6, às 7h30 da noite, na Casa de Cultura de Garopaba. Porque contar a nossa história cura, além do exemplo de superação. Então, assim, aí eu escrevi, terminei, chamei a editora, aprovaram todo o trabalho e já estou escrevendo o segundo, que é uma novidade também, que vai ser para ano que vem. E aí já vamos... Que legal, sim, parabéns aí vai pelo ser trabalho. Obrigada, Clarice. E a gente deixa também o convite, então, para domingo, vai ser na Casa de Cultura? Vamos deixar o convite, né? Sim, com certeza, pode convidar. Vai pro ar antes, vai pro ar, né? Vamos deixar o convite. Para quem puder e quem estiver em Garopaba, entrada gratuita, tá, gente? No dia 6 de novembro, às 19h30, na Casa de Cultura de Garopaba, na Biblioteca Pública. Então, assim, sejam todos bem-vindos, acolham essa história. Eu deixo aqui essa história de superação para que você acolha o meu compartilhar, contado por mim, da minha maneira, os meus altos e baixos e como que eu fiz para superar cada desafio que eu passei. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. Acompanhe a nossa programação ao vivo e fique por dentro das principais informações da região e do país. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.